Irmãos, no dia 6 de fevereiro nós celebramos a memória de São Paulo Mique e seus companheiros mártires. São Paulo Mique e outros 25 companheiros que puderam abraçar a coroa do martírio, foram torturados e foram crucificados, entregando assim a sua vida, as suas vidas por amor a Cristo. E veja, irmãos, tudo isso ocorreu mais ou menos no século XVII. Até então, o imperador tolerava e não via problemas na investida cristã, que começara a ser realizada por São Francisco Xavier no território japonês. Ele, junto com os seus, foram evangelizando até que chegaram a alcançar mais ou menos a quantidade de 500 mil de cristãos no território japonês. E até então isso estava ok, não incomodava o imperador. Porém, ele começou a ser influenciado pela ideia de que o cristianismo estava sendo implementado no seu território como uma estratégia dos espanhóis em tomar o poder da sua região, em acabar com a sua cultura e então dominarem o povo japonês. E o que o imperador fez? Ele decretou que não poderia mais ter cristãos em território japonês, que era para todos irem embora ou se ficassem seriam exterminados. E assim muitos sacerdotes foram banidos e os que permaneceram lá foram mortos. E não só os sacerdotes, mas aqueles que haviam se convertido. Quem escolheu permanecer no Japão, mais ou menos no século XVII, sofreu uma perseguição implacável do imperador japonês. Os cristãos eram proibidos de existir. Eles eram jogados em vulcões ativos. Eles eram torturados das maneiras mais terríveis possíveis. Eles eram executados, crucificados. Seus corpos eram perfurados pelas lanças. Inclusive São Paulo Mique e seus companheiros mártires, eles tiveram de peregrinar por 800 quilômetros, de Osaka a Nagasaki, para então serem crucificados, e crucificados tiveram seus corpos perfurados pelas lanças. Irmãos, os cristãos não podiam celebrar nada publicamente, era tudo às escondidas, tudo clandestinamente, porque se fossem descobertos, eram mortos, não tinha choro nem vela. Eles não podiam sequer ter o livro sagrado, as sagradas escrituras, porque descobertos seriam exterminados. Então passaram a comunicar a liturgia e as tradições oralmente, porque não podiam deixar evidências de que eram cristãos, para assim preservarem a sua vida e dar continuidade nas suas conversões. E assim permaneceram, irmãos, sem sacerdote, como ovelhas sem pastor, se reunindo às escondidas por cerca de 250 anos, até enfim as fronteiras, serem novamente abertas do Japão, e então poderem prestar o seu culto abertamente ao cristianismo novamente. E vejam, irmãos, essa história é um grande ensinamento para nós, porque ainda hoje nós somos tentados muitas vezes a abandonarmos a nossa fé na Igreja una, santa, católica e apostólica. A Igreja Católica, a única igreja instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo faz com que nós tenhamos um indiferentismo religioso, um relativismo religioso, onde qualquer religião é boa, basta acreditar em alguma coisa. Não, irmãos, essa ideia confronta com 2000 anos de igreja, confronta diretamente com o sangue destes santos mártires que, para não abandonar a fé na Igreja Católica, testemunharam a sua fé entregando a sua vida
por amor a Cristo, por amor à igreja. Não é qualquer religião, não é crer em qualquer coisa que é suficiente. Não, irmãos, a verdade está na Igreja Católica, testemunhada pelos seus santos, testemunhada por São Paulo Miki e seus companheiros mártires. Então, diante das dificuldades do nosso dia a dia, das nossas provações, nós também somos chamados a entregarmos a nossa vida por amor a Cristo, a crucificarmos as nossas vontades e não abandonarmos, não apostatarmos, permanecermos firmes na verdadeira igreja, que é a Igreja Católica. Peçamos a intercessão de São Paulo Miki e seus companheiros mártires, para que, diante das dificuldades, Deus nos capacite, nos dê a fortaleza de também testemunharmos a nossa fé na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Amém.